Aí está a questão, quando nós sentimos, ouvimos da mediunidade. Por isso, aí está a questão que os espíritos que muitas vezes, alguns de nós ainda assim, pela questão que não estamos preparados, não conseguimos enxergá-los, entendeu? Mas eles estão lá, a gente pode ver. Então, às vezes acontece uma coisa dentro do lar, assim, uma coisa assim, porque a gente está precisando de ajuda, porque o lar está precisando de ajuda, a casa está precisando de ajuda, estamos precisando orar mais, vigiar mais o que nós estamos falando, estarmos reunidos pelo Evangelho, fortalecermos nas lições do Evangelho, ajudar aquele espírito a se encontrar na luz, não ficar perturbado pela questão que está acontecendo, se equilibrar e pedir para a espiritualidade, para os nossos mentores de luz, que são os nossos anjos de guarda, como se fossem anjos, para que eles possam nos ajudar nessa questão, para que eles possam direcionar aqueles espíritos. Então, o apego acontece isso, né? A gente fica apegado aos bens terrenos e não temos consciência da imortalidade, muitos de nós, da alma. Não temos a consciência que a vida no outro lado continua e que a reencarnação, pela questão da ciência, é um fato. A ciência comprova. O terceiro maior cientista, que já faz algum tempo que desencarnou, ele comprovou que a reencarnação, ela existe, é um fato. A gente pode até pesquisar na internet lá, que fala que o terceiro cientista, o terceiro maior cientista do mundo, comprovou que a reencarnação existe. Através de relatos, de estudos, isso é uma coisa muito séria. Se não existisse, onde estaria a bondade, a justiça, o amor de Deus por nós? E se Deus não fosse tão bom e amável com nós, então Ele nos deixaria sofrer muito mais do que estamos sofrendo hoje. Vamos prestando atenção, toda essa dor que nós estamos passando é pela questão da evolução humana. A gente precisa evoluir pela dor, porque a gente fez alguma coisa para estar passando por isso. E Ele se limitou na questão, que Ele não se mete, né, na questão que os irmãos estão fazendo, que os filhos dele, que somos nós, que estamos fazendo. Só que ele também não se mete no livre-arbítrio, entendeu? Você, por exemplo, você fez e você vai ter que, né, você vai ter que pagar aquilo que você fez. Você vai ter que passar por dores para aprender. E muitas vezes a gente não entende. Deus faz aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Porque aquilo que a gente quer, a gente é muito imaturo para saber o melhor. Então aquilo que a gente quer, às vezes, vai trazer um sofrimento maior para a gente. Então Deus é amor. Deus é justiça. Se Ele assim não fosse amor, Ele não permitiria com que aqueles espíritos que estão naquele lugar escuro, que é um umbral, que foram criados por esses espíritos mesmo, pela sintonia negativa, pela questão negativa, eles criaram um umbral. Deus não criou o mal. Deus é totalmente bom. Ele só criou coisa de luz. Entenderam? Umbral, esse vale escuro, foi criado pelo próprio espírito desencarnado e até mesmo pelo encarnado. Quando a gente deseja ódio para uma pessoa, a gente está vibrando sintonias espirituais negativas e a gente está fazendo o nosso próprio vale escuro. Vocês entenderam? Porque umbral mesmo não existe, mas é o espírito que cria, porque ele faz o quê? A sintonia que faz com que crie. Então, enquanto a gente estiver no mal e não se recuperar e não se converter ao Evangelho, a gente vai continuar nesse sofrimento que nós estamos. Então nós temos que mudar essa questão, nós temos que mudar isso.
o sofrimento não é à toa, é para a evolução humana. A gente precisa sofrer para evoluir. Não seria assim se a gente entendesse e se a gente nos abraçássemos e toda a humanidade se tratasse com amor e com respeito. Estamos vendo muita dificuldade por falta de amor, por falta de Deus, do Evangelho, por falta de equilíbrio. Estamos vendo essas coisas. Então precisa ter o equilíbrio dentro do lar, precisa entender as coisas não são como a gente quer, porque as coisas são de Deus, e Deus manda na nossa vida. Ele deu a vida, Ele permitiu, e Ele pode, quando vê que o negócio, que a coisa não tá, que não vai dar, Ele tem que recolher, porque senão a gente sofre mais. Então Ele sabe o que Ele faz. Então a gente não tem que ficar nervoso pela questão. A gente tem que orar e agradecer mesmo assim as provas mais dolorosas, companheiros. As provas mais dolorosas são aquelas que nos fortalecem no caminho de Deus. Por quê? Porque a gente precisa exercitar a questão, como não exercitar, mas a gente precisa passar por isso. E a gente precisa estar preparado. As dores, não é que Deus não quer a gente sofrendo, não quer dor para a gente, mas a gente precisa dessa evolução. E a morte nada mais é que a mudança de um reino, ou seja, é a mudança de plano, na verdade. É a transformação, é a mudança. Vocês entenderam? Então nós temos que entender, não morremos, só mudamos de roupa, mudamos de plano, mudamos para que a gente possa evoluir, aprender, entenderam? E voltamos para a verdadeira morada do Espírito. Estamos aprendendo e vivendo do útero ao túmulo, é um aprendizado para nós. Estamos aprendendo. E para a gente entender, a caminhada não é fácil para ninguém. A gente precisa se apegar com Deus. A gente precisa se apegar num lugar onde a gente se sinta bem. A gente precisa abraçar mais as pessoas que amamos. Esquecer as coisas que já foram, deixar para lá. Porque esse mal-estar só vai fazer mal para mim. Para o outro também pode fazer mal, mas para mim, eu tenho que perdoar, me libertar disso. Então nós estamos aprendendo aqui, é uma questão de aprendizado. A gente aprende lá, e a gente vem aqui com uma bagagem, e a gente aprende aqui. Por quê? A gente traz experiências de outras encarnações. Se não assim fosse, vejamos, porque muitas crianças que a gente vê, elas tocam algum instrumento de ouvido. Se não, isso é uma questão de reencarnação. Veja bem, na encarnação passada, essa criança que foi um adulto, que teve ligação com a música de alguma forma, ela se lembra daquilo, né? lembra de tocar aquele instrumento lá muito bem. Ela traz recordações da encarnação passada, né? No sentido que ela sabe tocar aquilo, ela sabe tocar aquele instrumento. Então, aí tem um ponto que a reencarnação existe. Se não fosse assim, então por que será? Por que será que muitos nascem tocando sem ao menos ter feito uma aula de música? Por quê? Se não fosse a questão da reencarnação. Porque eles foram músicos na outra encarnação. Porque tiveram envolvimento com a música. É esse ponto. E aqueles lá que sabem fazer conta de matemática,
aquelas crianças gênios